Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento, e estamos estudando nesse segundo trimestre sobre o livro do Apocalipse, no segundo trimestre de 2022. Estamos estudando a revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo recebeu de Deus e passa a revelação a João, o seu apóstolo, o apóstolo amado, para que ele entregue essa mensagem da revelação à sua igreja, a seus servos. Hoje estamos na terceira lição, vamos estudar a terceira lição, a lição que tem como título Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Nós já estudamos sobre a revelação, sobre o propósito da revelação e vamos adentrar na mensagem que Cristo passa para a sua igreja. O Senhor da igreja entregando a mensagem, uma mensagem de esperança para a sua igreja. Nós vamos perceber que o Cristo tem a responsabilidade de cuidar da sua igreja e de se comunicar com a sua igreja. Inclusive, esse é o objetivo do livro. Comunicar com a igreja que está sendo perseguida, que está passando por dificuldades, mas a mensagem do Apocalipse vem para trazer esperança a essa igreja, para que eles não desistam, para que eles permaneçam até o fim. Então essa mensagem que foi destinada à igreja no primeiro século, ela continua atual nos nossos dias e continua nos trazendo esperança. A igreja que passa por dificuldades, que enfrenta perseguições, às vezes não tão expostas como no primeiro século, mas passamos por dificuldades, passamos por perseguições. E a mensagem que foi destinada àqueles irmãos naquele tempo continua viva, continua falando à igreja de Cristo, continua falando com o povo de Deus, com os servos de Cristo, que devemos permanecer. Então, hoje nós vamos adentrar na mensagem que é destinada às 7 igrejas da Ásia, que aparece como os 7 candelabros, que tem como função iluminar, trazer luz em meio às trevas. Jesus deixa a sua igreja com a missão de iluminar os que estão em trevas, os que estão perdidos, e no meio desse processo, a igreja está sujeita a passar por dificuldades, está sujeita em algum momento estar em uma situação que não é a ideal, que não é a situação que o Cristo espera da sua igreja, e essa mensagem vem nos alertar. A mensagem que é destinada às 7 igrejas, ela tem como objetivo alertar aquelas igrejas e nos alertar no tempo presente. Você que está conhecendo o canal nesse instante pela primeira vez, eu quero te avisar que os slides apresentados na aula eles ficam disponíveis para você baixá-los de forma gratuita. Basta acessar o link que vai aparecer no primeiro comentário, vai estar fixado e você pode clicar e vai ser direcionado para o Google Drive e lá você pode baixar o slide de forma gratuita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe conosco, ative as notificações. Dessa forma, toda vez que a aula sair, o YouTube irá te notificar. Além do benefício de ser notificado toda vez que a aula estiver disponível, você também colabora com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Isso nos incentiva, nos encoraja a continuar fazendo esse trabalho de apoio aos professores da EBD. O ensino da palavra de Deus precisa ser levado a sério e nós desenvolvemos essas aulas com alegria. Cada vez que você curte, compartilha, comenta, isso gera em nós uma alegria imensa, um senso de contribuição para com a obra de Deus. Com certeza, eu sei que o nome de Deus será glorificado. Vamos ao nosso textuário. O nosso textuário está em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 11, que nos diz assim: que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna
e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, o apóstolo João tem uma visão e tem a missão de escrever o que ele vê, a mensagem que ele recebe, para enviar a essas igrejas. É claro que a mensagem passa por todas as igrejas, mas nós vamos entender que na linguagem apocalíptica, que tudo tem uma explicação, tem uma simbologia, há uma explicação. Nós vamos ver aqui no decorrer da explicação, no decorrer do comentário da lição, nós vamos ver que essas 7 igrejas são simbólicas. Essa mensagem é para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. A verdade aplicada nos diz que a expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo. Todos esses processos aqui precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, e esse processo só pode acontecer quando a igreja entende que o arrebatamento é uma promessa eminente, que o Cristo que entrega essa mensagem a João é o Cristo que virá para buscar a sua igreja, e para tanto a igreja precisa estar vigilante em oração, permanecendo firme com o espírito de quebrantamento e buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos nossos textos de referência, nós temos aí Apocalipse capítulo 2, o versículo 1, e Apocalipse 3, do verso 19 ao 22. Então, diante das mensagens entregues às 7 igrejas da Ásia, o comentarista separa parte da carta a Éfeso, a saudação, e parte da carta entregue ou da mensagem destinada à igreja de Laodiceia. Apocalipse 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas é explicado no capítulo anterior que significa os anjos das igrejas ou os responsáveis pela igreja. Então ele está dizendo que detém as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos da igreja, e a mensagem está sendo destinada a um desses anjos da igreja, a um dos pastores que é responsável por essa igreja. No caso, a igreja de Éfeso. A mensagem está sendo destinada a uma igreja, com instruções específicas para cada igreja, porque o Senhor da igreja conhece cada uma das suas necessidades e também tem nas suas mãos as estrelas da igreja, que simboliza o anjo da igreja. É o Cristo que tem na sua mão o controle da sua igreja. A gestão da sua igreja está na mão do Cristo que conhece exatamente cada uma das necessidades da sua igreja. Apocalipse 3. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Ao que vencer. Ler o Apocalipse deve nos encorajar a querer vencer, a querer permanecer. Qual a importância dessa mensagem para a igreja? Tanto para a igreja daquela época, mas principalmente para a igreja no tempo de hoje. O que nós podemos aprender com essa mensagem, com as mensagens entregue à igreja de Cristo? A primeira coisa que nós podemos aprender é que Jesus tem compromisso com a sua igreja. É por isso que o Cristo repreende e corrige a sua igreja, porque ele tem compromisso com a sua igreja. Ele cuida e ele zela da sua igreja, e ele avisa diante dos erros,
corrige a igreja, fala, vocês não podem ir por aí. Quando a igreja é perseguida, está sofrendo, ele encoraja a sua igreja para persistir. Então, a mensagem destinada a essas igrejas demonstra o compromisso que Jesus tem com a sua igreja. Outro ponto importante nessas mensagens é que através do que é falado, nós conhecemos quem está falando com a igreja. No capítulo 1, no final do capítulo 1, o apóstolo João diz que vê alguém semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é o termo utilizado para apresentar Jesus no Novo Testamento, mas também demonstra diversas qualidades, diversas atribuições para demonstrar a glorificação de Cristo. Demonstrar a sua onisciência, demonstrar a sua onipotência, demonstrar a glória que foi dada a ele através de Deus, o seu Pai. O Cristo que foi glorificado pelo Pai. Então nós percebemos quem está entregando a mensagem. E o mais interessante, o que me chama a atenção nisso aqui, é que o João, ele ao ver o Filho do Homem e também ver a glória que foi entregue ao Filho do Homem, João andou com Jesus durante 3 anos e meio. Ele é considerado o discípulo amado, mas ao perceber a glória de Deus, ele cai no chão. Ele não consegue ficar de pé diante da glória do Filho de Deus. Do Filho de Deus que foi glorificado pelo Pai. E eu percebo que hoje muitas pessoas tendem a olhar para Jesus como um amiguinho, como um coleguinha. O João andou com Jesus. Mas ele está diante de alguém que é senhor da história, que é senhor da igreja. Inclusive, um dos motivos para a igreja estar sendo perseguida é porque o imperador romano queria ser o senhor, o Quírios. Mas o Quírios da igreja, o senhor da igreja é Jesus Cristo. E João, apesar de ter intimidade com Jesus quando esteve aqui, de ter aproximação com Jesus enquanto ele esteve na terra, ao se deparar com o Senhor da igreja, com o Senhor da história, ele não resiste e não consegue ficar de pé. É preciso ser reerguido por esse Senhor. É preciso ter uma palavra de ânimo, de encorajamento para se colocar de pé novamente, por conhecer de fato quem está diante dele, quem está agora no controle da história, quem está cuidando da igreja, inclusive está dando revelação a João para demonstrar essas coisas. Então nós precisamos ter ciência, nós precisamos ter consciência quem é o Cristo, quem é o Senhor da igreja. E não estamos lidando com um coleguinha, com um amiguinho, nós estamos lidando com quem é Senhor da história, com quem recebeu domínio sobre a morte e sobre o inferno, e que nos comissionou com a responsabilidade de sermos testemunha do projeto de Deus, do plano de Deus, anunciar o Cristo, Senhor de todas as coisas. Fazendo as leituras aqui, preparando para a aula, eu me deparei com uma ilustração muito interessante que o N.T. Wright utiliza na sua coletânea Para Todos, no caso é o Apocalipse para Todos, em uma linguagem muito simples e muito fácil de compreensão. Ele utiliza a ilustração de um eclipse para demonstrar o que Jesus está passando como mensagem para a sua igreja, dando recomendações à sua igreja, dizendo os perigos que essa igreja pode enfrentar ou está enfrentando, e ele vai alertando, dizendo o que a igreja precisa fazer. E nós precisamos olhar para essa mensagem, para esses alertas que são emitidos para a igreja e colocá-los em prática. E o exemplo é de um eclipse. Ele disse que em um certo período, em um período que estava iminente o acontecimento de um eclipse solar, todos os meios de comunicação começam a explicar do que se tratava o eclipse. O Sol ficaria coberto por um tempo, a Lua entraria na frente, aconteceria um processo de escurecimento e depois
o sol voltaria, sairia de trás da lua e começaria a brilhar novamente. E eles vão explicando que há um perigo de você olhar diretamente para aquele acontecimento, principalmente depois que o processo estivesse sendo desfeito. E alertava inclusive para quem olhasse com binóculo ou algo que expandisse, que aumentasse a capacidade de aproximação, de contemplar isso mais de perto, a pessoa corria o risco inclusive de perder a visão, de comprometer a visão de forma definitiva. E eles estavam, os meios de comunicação, explicando por muito tempo. E aí um dos ouvintes, um dos leitores lá de um dos jornais, manda uma carta contrariado com aquela situação. E ele, já sem paciência para tanta explicação, ele pergunta ao pessoal do jornal: mas se é tão perigoso assim, por que o governo autoriza que aconteça algo nesse sentido? Por que o governo está autorizando esse tal de eclipse se é algo tão perigoso? Não sabendo que, querendo ou não o governo, aquilo iria acontecer. Os governos não têm poder para dizer o que deve ou não acontecer na natureza. Da mesma forma, a mensagem que está sendo entregue às igrejas, a mensagem do Apocalipse, fala de algo que está determinado, que vai acontecer, apesar de não sabermos quando irá acontecer. Não temos controle de quando irá acontecer. O fato é que irá acontecer. Trata-se de fatos que vão acontecer. E as recomendações, assim como aquelas emissoras de televisão, de rádio, os jornais impressos, davam as recomendações dizendo dos cuidados que deveriam ser tomados, das formas que deveria ser visto aquele eclipse, o que deveria ser utilizado para contemplar sem que trouxesse prejuízos à visão de quem estava vendo. Da mesma forma, Jesus está orientando a sua igreja como deve se portar, como deve se relacionar. A mensagem está entregue. Como devemos fazer? Quando irá acontecer e que forma irá acontecer, nós não temos controle sobre essa situação. Mas nós temos orientação de como devemos nos portar, sendo igreja de Cristo, sendo povo de Deus. Então, diante da mensagem que é entregue, a igreja precisa lembrar quem é o seu Senhor. A igreja também precisa conhecer o seu propósito, que é de dar testemunho, testemunhar quem é o seu Senhor, testemunhar acerca de qual o propósito desse Senhor para com a humanidade, qual o papel da igreja nesse propósito. O Apocalipse, assim como o eclipse que está determinado, que sabemos quando irá acontecer, como irá acontecer, o Apocalipse mostra para a igreja que a história está desenhada. A revelação é para isso, para dizer que a história está sendo redesenhada pelo Deus que é Senhor da história. E a igreja precisa permanecer fiel. Amém? Permaneça fiel, meu irmão. Vamos permanecer fiel, cientes da responsabilidade que temos. Vamos ao comentário da lição. O primeiro tópico da nossa lição, nós precisamos estar atento à mensagem profética. A carta às 7 igrejas tem uma mensagem profética, direcionada à igreja. Mensagem profética é mensagem de Deus, direcionado a alguém. No caso, direcionado à igreja. O profeta fala em nome de Deus. Então a mensagem vem diretamente de Deus para a sua igreja. O Deus que tem responsabilidade e fala com a sua igreja. Por que 7 igrejas da Ásia? O número 7 fala de perfeição, de completude. Essas cartas abrangem a toda a igreja, não só aquelas 7 igrejas, mas fala de 7 porque está falando de toda a completude da igreja. Ali Jesus sabia mais ou menos qual tipo de problema toda a igreja, em todo o período da história, enfrentaria. Então essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o ciclo da sua existência. Subtópico 1.2, por que essas 7 igrejas? Existiam diversas outras igrejas nesse período, mas Jesus escolhe essas 7.
quando o Apocalipse fala do Cristo ressurreto, da glorificação que foi dada ao Filho de Deus e mostra ele com olhos de chamas de fogo, fala da sua onisciência. O Cristo que conhece o presente e que conhece o futuro. Sendo onisciente, Jesus viu nessas igrejas características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo ao longo da história do povo de Deus na terra. Então, quando nós olhamos tanto para as dificuldades e quanto para os pontos positivos que essas igrejas apresentam, nós podemos aprender em cada uma dessas situações. A igreja em que nós fazemos parte sempre vai ter alguma coisa relacionada a uma dessas igrejas. Tanto as aprovações quanto as repreensões de Cristo destinadas a essas igrejas. Nós encontramos igrejas que é só repreendida, nós encontramos igreja que é só elogiada, é só encorajada, e também tem igreja que tem seus pontos fracos, tem seus pontos fortes, tem correções destinadas a elas e também tem palavras de ânimo e encorajamento. Eu acredito que boa parte das igrejas está nesse meio termo de igreja que tem coisas a serem melhoradas e tem situações que são elogiadas por Cristo. Nós precisamos pontuar isso de acordo com o nosso olhar para essa mensagem que é entregue a essas igrejas aqui. Subtópico 1.3, uma advertência para os nossos dias. Mesmo depois de muito tempo que a mensagem foi entregue a João, nós precisamos ter sensibilidade, sermos sensíveis à palavra de Deus, que chegou até nós, e também ser sensível à ação do Espírito Santo, que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja. Satanás continua sendo inimigo da igreja, continua tentando a qualquer custo fazer com que a igreja desista, continua tentando nos deixar acomodados. Satanás utiliza da perseguição, e quando ele não utiliza da perseguição, ele se utiliza da comodidade. Ele tenta nos enganar. Ele é o mestre da enganação. Ele age com sutileza para que a igreja se acomode. Então, nós precisamos ter o devido cuidado, ter sensibilidade e direção do Espírito Santo para olharmos para essa mensagem aqui, entregue a essas igrejas, e a partir de então avaliarmos o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado em nós. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera. Nós precisamos estar sempre vigilantes, sabendo que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento e Ele não pode nos achar cochilando, dormindo, dispersos. No segundo tópico nós vamos ver aí a mensagem de Cristo. Cristo tem uma mensagem para a sua igreja. Ele tem responsabilidade para com a sua igreja e não deixa a sua igreja desavisada. No primeiro subtópico nós vamos ver a estrutura da mensagem. Quando estudamos a mensagem às 7 igrejas da Ásia, nós percebemos que há uma estrutura. E essas mensagens possuem pontos em comuns, como por exemplo, no início das mensagens de cada carta nós percebemos títulos, atributos de Cristo, como por exemplo, o que tem controle da história, de todas as coisas, que tem o controle das estrelas na mão, das 7 estrelas, o primeiro e o último, o que morreu mas ressuscitou e tornou dos mortos, o que tem a espada afiada, o Filho de Deus, com olhos de fogo e pés de latão, ou seja, aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder. Na carta também apresenta qualidades encontradas nessas igrejas. Igrejas que são perseverantes, que não toleram maldade, que suporta aflições, que permanece fiel e não negou o nome de Cristo. Nós encontramos também exortações a essas igrejas, como no caso de Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor, igrejas que se apegou ao ensino de Balaão, ao ensino que conduzia esse povo à idolatria, a buscar fora do plano de Deus satisfação, igrejas que deixou profetisas
atuarem no seu meio, induzindo o povo a errar. E há uma diferença aqui entre esse caso do Balaão e dessas profetisas, porque o caso da doutrina do Balaão era buscar fora de Deus, fora da vontade de Deus, satisfação. É aquelas pessoas que acham que para encontrar satisfação pode fazer qualquer coisa. O outro caso dessas profetisas aqui era gente que se utiliza da mensagem de Deus, se utiliza de coisas relacionadas à fé cristã, para buscar de qualquer forma, a qualquer custo, satisfação. Então, existe correção, exortação às igrejas. Também, da mesma forma, Cristo aconselha, para cada problema, um conselho específico para a sua igreja. E por último, nessa estrutura, há uma promessa ao que vencer. A promessa de utilizar do fruto da árvore da vida, de não sofrer o dano da segunda morte. Promessas feitas ao que vencer. O Apocalipse é repleto de mensagens ao que vencer. E nas cartas às 7 igrejas, todas elas terminam com ao que vencer. A igreja está sujeita, quem faz parte da igreja está sujeita a não vencer. Há essa possibilidade, mas a certeza é de que ao que vencer, receberá a coroa da vida, terá o direito a acessar a árvore da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte. Reinará com Cristo eternamente, ao que vencer. Outra coisa que percebemos, algo que fica muito nítido aqui, e o comentarista é assertivo em dizer, é que Deus vai além das aparências. Enquanto algumas igrejas esbanjavam aparências, o Senhor da igreja mostra que Ele sabe exatamente qual é a intenção dos corações. Ele sempre diz, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ele sabe exatamente a motivação de cada obra que a igreja realiza, de cada ação que a igreja realiza. Oportunidade de arrependimento é algo que encontramos na mensagem do Cristo. Das 7 igrejas, apenas 2 não recebem a exortação ao arrependimento. É Esmirna e Filadélfia. E por incrível que pareça, são igrejas perseguidas. E não é perseguição externa, não é perseguição do Império Romano. Todas elas eram perseguidas pelo Império, que estava implantando o culto ao imperador, do Senhor do Império. E os cristãos têm apenas Cristo como Senhor das suas vidas. Mas a perseguição vem das sinagogas, dos judeus, aqueles que têm Deus como Senhor da sua vida, aqueles que recebem a Deus, acreditam na mensagem de Deus, que tenta agradar a Deus, mas estão perseguindo essas igrejas aqui. Então, perseguição por quem acredita parcialmente na mensagem de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus. Então são essas 2 igrejas que não recebem mensagem de exortação ao arrependimento. São igrejas que permanecem fiéis e não negaram o nome de Cristo. Ao mesmo tempo, Cristo aponta erros doutrinários na sua igreja. E ao mesmo tempo ele oferece de forma longânimo tempo para mudança. Cristo dá tempo para a sua igreja arrepender-se, para mudar de atitude. E a igreja não pode perder essa oportunidade. Antes que o juízo futuro aconteça, Jesus oferece em sua graça uma oportunidade. É preciso arrepender-se enquanto há tempo. E a igreja precisa ouvir a mensagem do Cristo, ouvir a exortação do Cristo para mudar. É preciso haver mudança antes que seja tarde, antes que o juízo chegue à porta. Na mensagem do Cristo nós também encontramos promessas de Cristo à sua igreja. A palavra de Deus, a Bíblia, é repleta de promessas. Nós encontramos aqui a promessa ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que resistir, ao que persistir, ao que ficar até o final. E nós vemos diversas outras promessas se cumprindo, como a promessa do Éden de que o Cristo viria para reconciliar a humanidade com Deus. A promessa do derramamento do Espírito e se cumpre no dia de Pentecostes. As promessas vão acontecendo durante a história bíblica e elas vão se cumprindo. E essa promessa que é feita à igreja também é uma promessa que se cumpre, que irá se cumprir.
que está se cumprindo. É preciso ter fé, é preciso confiar no Deus que prometeu desde o Éden e vem cumprindo todas as suas promessas, que Ele é fiel e justo para cumprir as promessas que é feito a essas igrejas aqui. Nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, todas terminam com promessas que falam da igreja reinando com Cristo, que fala da vida eterna. Ao lermos o livro do Apocalipse, ao lermos essas cartas, a mensagem do Cristo à sua igreja, nós percebemos que a morte que nós conhecemos aqui é apenas transitória. Aquele que persevera, aquele que vence, não sofrerá o dano da segunda morte. Apenas essa primeira morte para, de fato, reinarmos com Cristo. Ao que não vencer, sofrerá sim o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Mas para os que vencer, a promessa é de vida eterna, reinando com Cristo para toda a eternidade. A mensagem do Espírito Santo é o tópico 3. Nós vamos ver aqui a importância do Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo que é denominado como um outro Consolador. Quando Jesus promete aos seus discípulos, ele fala: enviarei um outro Consolador. Até então Cristo é o Consolador da igreja e ele retorna para o Pai, mas envia o Consolador. É o que nós chamamos de manifestação progressiva da Trindade. Nós temos a manifestação do Pai, depois progressivamente a manifestação do Filho e progressivamente, de forma didática, a manifestação do Espírito Santo. Os três atuam constantemente na história desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. Eles atuam em conjunto e atuarão por toda a eternidade em conjunto. A manifestação é progressiva e Jesus promete enviar o Consolador. Progressivamente, quando ele for, o Consolador viria. E o Consolador, o termo utilizado é Paráclito. O Paráclito, que nós traduzimos por Consolador, é também traduzido por ajudador, auxiliador. Esse termo era utilizado quando alguém precisava de um advogado, ia a um tribunal e precisava de alguém que conhecesse de leis para defendê-lo, para ajudá-lo em seu processo judicial. Então era alguém experimentado em lei e que não deixaria com que aquela pessoa ficasse desamparada diante das autoridades. Outra função do Paráclito é de um treinador. O treinador sabe exatamente cada item que um atleta precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, precisa praticar mais. Então, o cristão ele precisa ter uma sintonia com o Espírito Santo para saber qual o propósito, qual direção ir. E isso só é possível quando o cristão tem uma vida de oração. Quando o cristão busca essa resposta, busca intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, sem a presença do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido a tudo o que passou nesses 2000 anos e chegado até aqui. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não consegue vencer. O cristão não consegue suportar o dia mau, não resiste o dia mau. Então, a igreja, o servo de Deus, precisa buscar sempre essa intimidade, esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que é quem direciona a igreja de Cristo, que é quem foi enviado para ser o auxiliador, o Paráclito da igreja, do servo de Cristo. O Espírito Santo ele reveste e dá dons. Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala: e recebereis do alto poder, sereis revestidos de poder. Poder para quê? Para ser testemunhas. Não é poder para sair aí dando demonstrações de que recebemos algo sobrenatural, fazendo apresentações mirabolantes. Não, é poder, revestidos de poder, para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Todo o poder que o Espírito Santo concede à igreja é para que ela possa testemunhar, é para que ela possa levar o nome de Cristo, ir e fazer discípulos do Cristo. O comentarista destaca aí que a igreja primitiva, não tendo facilidade tecnológica, e um parêntese aqui, não tinha nem o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Enquanto a igreja está sendo atuante, trabalhando, os evangelhos estão sendo escritos, as cartas estão sendo escritas, e essas igrejas não tinham nem o que nós temos hoje
em relação de literatura sagrada. O que eles tinham era a ação do Espírito Santo. Muito do que a igreja hoje não tem conseguido avançar é porque tem ferramentas demais e esquece que é preciso confiar no Espírito Santo, porque é Ele quem capacita a igreja, é Ele que é o dínamos, é o poder que a igreja precisa. O poder que a igreja precisa ser revestida desse dínamos, desse poder. E a igreja primitiva andou, tanto que andou, chegou onde chegou por causa dessa dependência do Espírito Santo. Esse Espírito que capacita cada um dos membros desse corpo, que dá dons de acordo com a capacidade de cada um e de acordo com a necessidade da igreja, que distribui dons para que a sua igreja seja edificada através de cada um desses dons. Ou seja, nós estamos falando de quem conhece intimamente cada uma das necessidades da igreja, cada uma das necessidades dos que estão ali dentro. Esse espírito que tem compromisso com a igreja, e a igreja precisa valorizá-lo, precisa andar alinhado com o Espírito Santo, na direção desse espírito que conhece a necessidade da sua igreja e que capacita a igreja para cada um dos desafios que ela enfrenta. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Se tem algo que o livro do Apocalipse nos mostra, é que o arrebatamento é uma certeza que a igreja tem. Apesar de não ficar revelado o tempo específico, o dia específico, o momento específico, mas a certeza que nós temos é que o arrebatamento acontecerá. E é o Espírito Santo quem prepara a noiva. É o Espírito Santo que cuida da ornamentação que a noiva precisa para encontrar com o Cristo nos ares. Então, na caminhada da igreja, no processo de caminhada da igreja, a igreja tem orientações, tem a mensagem do Cristo que ela precisa seguir, cumprir. Quem ajuda a igreja a cumprir esses desígnios, ajuda a igreja a cumprir cada uma das recomendações entregues pelo Cristo, é o Espírito Santo que ajuda a igreja nesse processo. É ela que é o paráclito, que é o treinador, que é o auxiliador da igreja. A igreja, nós, servos do Cristo, que fomos alcançados pela graça divina, precisamos tomar o cuidado de não entristecer o Espírito. Se entristecermos ele, estamos sós. Então, o comentarista nos alerta a esse cuidado que precisamos ter. Porque é ele quem prepara a noiva para encontrar com o noivo. É ele que ficou para nos ajudar no processo de santificação. É ele que nos convence. É ele que nos fortalece. É Ele que nos auxilia, que nos capacita a cada uma das batalhas, a cada uma das lutas que enfrentamos. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, possa nos direcionar para quando lermos as Escrituras, quando lermos as cartas enviadas às 7 igrejas aqui, que nós possamos entender, sermos ministrados em cada uma das necessidades que temos, das necessidades de apoio, de auxílio, e das necessidades de correção que encontramos nessas cartas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a internalizar essa mensagem, a colocar em prática. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e os que praticam essa mensagem. Que nós possamos ser praticantes dessa mensagem. Possamos ser propagadores, ouvintes e praticantes dessa palavra. Para sermos praticantes, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Dessa forma, seremos bem-aventurados. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fique na paz.